Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade a nossos estudos. Estamos falando sobre movimento, sobre mecânica, cinemática, que é o estudo do movimento, que não se preocupa com as causas do movimento. Tem um exemplo aqui de movimento, nada melhor do que uma cidade na hora do seu trânsito, por volta do meio-dia. Seguindo em frente, vamos dar continuidade ao estudo da cinemática escalar. Aqui nós desprezamos aí o tratamento vetorial. Vamos falar sobre movimento progressivo, movimento retrógrado, introduzir a ideia de velocidade média e os gráficos do MRU. Primeiro, o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Eu quero, por exemplo, estudar o movimento de automóveis numa pista de mão dupla. Aqui tem o leito de uma estrada, como exemplo. Então, como deve se proceder? Primeiro, para estudar o movimento, eu defino um sentido para minha trajetória. Então eu vou definir o sentido subindo aqui na figura. Esse sentido aqui da minha trajetória como positivo. Todos os móveis, todos os carros que sobem no sentido positivo, eu vou falar que o movimento é progressivo e a velocidade positiva. Por que progressivo? Suponha aqui que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então o móvel que está nesse ponto, ele vai se mover e com o tempo a distância vai aumentando. Só que eu tenho um carro também vindo no sentido contrário. Então, os que vêm no sentido contrário ao meu sentido positivo, eu chamo de movimento retrógrado. E a velocidade, ela vai ter um sinal negativo. Por quê? O carro que vem nesse sentido, o espaço, em vez de aumentar, vai diminuindo com o tempo. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 10, 9, 8, 7 e assim sucessivamente. Então, movimento progressivo, sentido positivo aqui da minha trajetória, e o movimento retrógrado, sentido contrário à minha trajetória. Seguindo em frente, o que temos? O MRU e a velocidade média. Introduzir o conceito de velocidade média. Já havíamos definido anteriormente o espaço final, o espaço inicial, o tempo final e o tempo inicial da minha trajetória. Se analisarmos bem, vamos ter também uma velocidade final e uma velocidade inicial. Definimos também que o espaço é um ΔS, que é o espaço final menos inicial. O tempo, um ΔT, que é um tempo final menos um tempo inicial. A velocidade média para pequenos trechos do espaço, eu posso definir como um ΔV, com uma variação de velocidade, que seria uma velocidade final menos o inicial, um espaço e tempo muito pequeno. Seguindo, eu posso definir ainda essa mesma velocidade como espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Nenhuma novidade até aqui. E a definição resumida seria a velocidade média, variação de espaço, dividido pela variação de tempo. Nesse caso, somente nesse caso, vamos considerar a velocidade média igual a v, que é constante. É como se essa velocidade fosse a mesma em todo o trajeto. Tudo bem? Seguindo em frente, temos que velocidade média é ΔS, ΔT pela definição, implica dizer que
o ΔS é igual à velocidade média vezes o tempo. Eu estou fazendo aqui o produto em cruz, tudo bem? Que aí não fere nenhum conceito matemático. Seguindo em frente aqui, no limite, como nós falamos, o espaço, que é o S, é igual à velocidade vezes o tempo. E isso é constante durante o meu trajeto. Tudo bem? Mas o que nós queremos agora é construção de um gráfico do espaço em função do tempo. Tudo bem? Então vamos seguir em frente. Gráfico de S em função de t. Nós temos uma expressão que foi definida em outra aula passada. Espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo, forma do sorvete. Temos ainda aqui o espaço é velocidade vezes o tempo constante, definimos agora há pouco. E tem essa notação escrita, o espaço é uma função de f de t. Sabemos da matemática que um y igual a f de t, desse modelo de y igual a x mais b, eu chamo isso da equação do primeiro grau, a equação mais simples a ser estudada. Temos essa aqui mais simples ainda, que é uma função do primeiro grau constante, y igual a a. Como é que construo um gráfico de uma função do primeiro grau? Primeira coisa que nós fazemos é construir um gráfico cartesiano, que eu ponho dois eixos, um vertical e um horizontal. Esse eixo aqui eu chamo de y, e esse eixo aqui, eu chamo de x. Então tem o x e y. Aqui na função, vou dar um exemplo de uma função mais ou menos simples, o y, que é a função, que vai ser igual a x menos 1. Eu quero construir o gráfico dessa função no meu plano cartesiano. Como é que eu procedo? Tudo bem? Se vocês lembram, primeiro eu atribuo valor para y e também atribuo valor para x. Tudo bem? Assim que nós fazemos. Valor para y, valor para x. Qual um valor legal para atribuir e fazer conta? Zero. O zero é um elemento neutro aí, em quase tudo. Então, o zero é o valor do y. Quando o y é zero, o x é igual a 1. Porque fica 0 igual a x menos 1, passa o menos 1 para o outro lado com o sinal trocado, vira 1. Outro valor legal, para chutar para o y, 1 é fácil de fazer conta também. Então, quando o y é igual a 1, o x é igual a 2. Só fazer a conta, né, vai dar 2. Pois bem, eu tenho aqui, no meu caso, 2 pontos no meu gráfico cartesiano. Se eu pôr aqui 1, 2, 3, aqui no meu eixo y, põe uma escala 1, 2, 3. Eu vou identificar esses pontos. Aqui eu tenho o ponto 1 no y, que é esse aqui, e tenho o ponto 0. Eu tenho um ponto 1 no x e um ponto 0 no y. Deixa eu trocar a caneta para ficar mais visível. Então eu tenho esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto 1 e 0 no meu gráfico cartesiano. Eu tenho mais um outro ponto em seguida. Eu tenho o meu ponto 1, que seria esse 1 aqui, no meu gráfico, no meu eixo y, e 2 no meu eixo x. Então seria esse ponto aqui, ó. Tudo bem? Esse é o meu ponto 2, 1. Então eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui 2 pontos. Por 2 pontos eu construí uma reta. Então eu passo aqui uma reta, cortando os 2 pontos, e segue, né? Esse gráfico aqui é o gráfico da equação do primeiro grau. Um outro exemplo, construir a equação para essa função do tipo y igual a a. Eu procedo da mesma maneira. Eu vou construir aqui uma reta vertical, uma reta horizontal, que eu vou chamar de y, aqui eu vou chamar de x, aqui é o espaço cartesiano, e a função que eu vou usar é uma função
qualquer, y igual a 20. Y igual a 20, não tem um x aqui para variar o valor do y. Então, se o x é igual a 20, ele vai ser 20 sempre, para qualquer valor de x. Pode ser x igual a 1, y continua sendo 20. Y igual a 2, continua também sendo 20. Então, como é o gráfico dessa função? Y igual a 20 para todo x. Então, eu tenho uma reta paralela ao eixo x. Tudo bem? Construção de gráfico. Para construir o gráfico de uma função desse tipo e desse tipo, você procede da mesma forma que constrói o gráfico das equações lá do primeiro grau da matemática. Seguindo em frente. Eu quero mostrar o quê? Eu quero mostrar que, após a construção do gráfico, que a área embaixo da figura do meu gráfico, vamos supor que eu tenho o meu gráfico aqui, x, y e aqui x, e eu tenho aqui uma função constante, e embaixo dessa função constante vai formar essa área, e eu quero provar que se esse gráfico aqui for um gráfico de v, velocidade pelo tempo, a minha área é numericamente igual à variação do espaço que está sendo estudado. Tudo bem? E cálculo de áreas. Então, para cálculo de áreas, a gente lança a mão aí do estudo da geometria plana. Já fizemos uma análise analítica da geometria analítica, partiremos agora para a geometria plana. Tudo bem? Seguindo, da geometria plana nós temos o quê? Dois triângulos formam um quadrado de lado L. Qual que é a área desse quadrado? A área desse quadrado vai ser L ao quadrado. Tudo bem? Lado vezes lado. Um triângulo, L e altura H. Qual que é a área desse triângulo? É lado vezes altura dividido por 2. Eu tenho outra figura, por exemplo, um retângulo. Um lado A menor e um lado A maior. Azão e azinho. Qual que é a área desse retângulo? Vai ser o lado maior vezes o lado menor. Se eu tiver aqui um trapézio, tem um lado B, um lado Bzinho menor, temos uma altura. Como é que eu faço esse cálculo? Eu faço os cálculos A igual a base maior, né? O lado maior mais o lado menor, vezes a altura dividido por 2. Tudo bem? Então, o que nós queremos é o quê? Nós temos um gráfico. Desculpa que aqui é velocidade, tá? Acabei fazendo errado aqui. Aqui é velocidade e aqui é velocidade. Tudo bem? Eu quero provar que essa área aqui embaixo do gráfico, ele é numericamente igual à variação do espaço. Nós sabemos que, por aproximação, a variação do espaço é igual a velocidade vezes o tempo. Qual que é a velocidade aqui nesse gráfico? Imaginando essa reta. A velocidade é 25. Então, eu vou pôr aqui 25. E o tempo? O tempo está marcado aqui 2. Então, 25 vezes 2. Então, ΔS, que vai ser igual a 25 vezes 2. 25 vezes 2 é igual a 50. Então, eu vou dizer que o ΔS, deixa eu arrumar um lugarzinho aqui. O ΔS vai ser igual a 50. Vamos calcular a área desse retângulo? É toda essa área aqui, ó. Tenho toda essa área. Tudo bem, essa área não é essa base vezes altura, ou lado vezes lado? 2 vezes 25. 2 vezes 25, 50. Tranquilo? Nós vamos fazer alguns exercícios, não matematicamente, mas do ponto de vista físico. Então, por hoje é só. Até a próxima e tudo de bom.